Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma live de sábado. Hoje vamos dar continuação ao capítulo de Neemias, né? Capítulo 4, né? O estudo de Neemias, capítulo 4. Vamos fazer uma oração para todas as pessoas que estão na live, todas as pessoas que assistirem a live. Eu peço que vocês compartilhem a live para que a palavra do Senhor chegue a todas as pessoas do Facebook, né? Quando eu faço uma live aqui, geralmente eu coloco também no meu canal no YouTube. Eu peço que vocês visitem o canal. O nome do canal é Filosofando com Deus. É um canal pequeno, ainda não consegui fazer o canal crescer porque eu comecei agora, e eu peço que vocês compartilhem essa live. E assistam ao meu canal, se inscreva, comentem. Se vocês precisarem de oração, coloque o nome de vocês lá que eu vou estar orando por cada um de vocês, vou estar jejuando também. Porque eu tanto falo da palavra de Deus, quanto eu oro também pelas pessoas que pedem oração, né? Porque nós devemos orar, está escrito na palavra do Senhor, que nós devemos orar uns pelos outros, né? Vamos lá, vamos fazer uma oração breve. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti mais uma vez para Te agradecer por mais esse dia maravilhoso, por mais esse sábado, Pai, que daqui a pouco se encerra, Pai. Pai, perdoe minhas falhas, minhas transgressões, meus pecados, meu mal pensar, meu mal agir, Deus amado, Deus querido, porque nós pecamos até quando pensamos, Pai. Peço que o Senhor me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê direcionamento divino para que eu possa falar da Tua palavra, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim, Deus. Sei que sou muito pequena diante do Teu reino tão grande, Pai, mas eu sei que o Senhor usa quem quer, Pai. Pai, tira do meu coração, Pai, toda soberba, Pai, todo ego inflamado, Deus. Que o Senhor coloque, Pai, em mim o Teu Espírito Santo, forja o meu caráter, como de Cristo, restaure a minha fé todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, Senhor, dessa caminhada, para que eu não fraqueje e não desista dela, Deus, porque a minha carne é fraca, Pai. Como o Senhor Jesus disse, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu peço que o Senhor me fortaleça todas as pessoas dessa live, Pai, que o Senhor venha restaurar a fé de cada uma, que o Senhor venha usar cada um conforme a Tua vontade, que o Senhor venha, Pai, passar com bálsamo da cura na casa de cada um, aquelas pessoas que precisam de libertação, aquelas pessoas que precisam, Pai, de uma cura, Pai, seja lá do que for, cura física, cura psicológica, cura espiritual, Deus amado, Deus querido, aquelas pessoas que estão no leito do hospital, que precisam, Senhor Deus, de um conforto, Pai, as pessoas que precisam, Senhor Deus, que o Senhor esteja com Teu Espírito Santo ali, curando, ministrando no coração delas, para que o medo vá embora e que elas tenham fé, que elas reproduzam fé e que elas sejam curadas em Teu nome, Pai, em nome do Teu Filho sagrado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos e Te agradecemos. Abençoe cada pessoa que aqui assiste essa live, abençoe cada pessoa que compartilhar, para que o Teu reino seja levado a cada canto, Pai, desse mundo, Deus amado, Deus querido, que o Senhor levante muito mais pessoas para pregar a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor determinou na Tua palavra, Pai, que seja feito conforme tudo aquilo que o Senhor falou, que o Senhor, através dos homens, apregoou, Pai amado, Pai querido. Use-nos como Teu instrumento, Pai de honra, Pai. Se for necessário, Deus amado, Deus querido, que o Senhor, Pai, é o oleiro e nós somos o barro, que o Senhor nos reconstrua, que o Senhor nos refaça, para que possamos estar justificados na Tua obra e fazer conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Eu peço que vocês leiam, estejam comigo acompanhando, né, Neemias capítulo 4, no primeiro versículo, né? Como eu havia falado ontem aqui, quando a gente se levanta para fazer uma obra, os inimigos aparecem, né? Os inimigos sempre surgem. Então, na obra de Deus não é diferente. Sempre tem aquela pessoa para jogar um balde de água fria, sempre tem aquela pessoa para fazer você desanimar, sempre tem aquela pessoa para fazer atrasar a tua vida em alguma coisa. Mas nós devemos orar por essas pessoas, né?
Continuemos. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Né? Aqui, os inimigos, né, da obra de Deus, eles pretendiam retardar a edificação dos muros. Né? No versículo 1, a gente vê que Sambalate é uma representação típica dos rebeldes às coisas de Deus nos dias atuais. Né? Não é diferente nos dias atuais. Né? Muitos ficam contra as obras de Deus, e quando eu digo que a obra... quando eu estou falando da obra de Deus, não estou falando só do templo de Deus, não estou falando só da igreja, eu estou falando de tudo que é de Deus, a família, o casamento, né? O bem, a retidão do caminho com que você conduz a sua vida, como você anda, como você se comporta. Isso tudo é a obra de Deus. Nós todos somos a obra de Deus. A obra de Deus não é só a igreja, não é só o templo em si, de pedra, né, de madeira, né? A obra de Deus somos nós. Então tudo que a gente fizer importa para Deus. Toda decisão que a gente tomar importa para Deus. Então tudo isso é a obra de Deus. A nossa família, com quem a gente se junta, com quem a gente casa, né? Como nós educamos o nosso filho, como nós administramos a nossa casa, como nós administramos o nosso comportamento diante dos nossos patrões, diante dos empregados, aquele que tem empregado, né? Diante dos irmãos. Em todos os lugares que você for, você tem que pensar que você é a obra de Deus em movimento. Então a obra de Deus é tudo isso. Então o casamento, a família, a retidão do caminho, o jeito que você caminha, que leva o conhecimento da verdade, a disciplina com que você prega a palavra, ou com que você se posiciona de acordo com a palavra de Deus, né? Com o Espírito de Deus, né? Isso tudo representa o Espírito de Deus. Então tudo isso, e todo aquele que vier contra isso, ele é contra as obras de Deus. Ele é um anticristão, ele é um antideus, ou seja, uma pessoa que não quer fazer as coisas corretas, né? O anticristo, gente, não é aquele que persegue só a obra de Deus, só a igreja ou o templo. O anticristo é aquele que persegue tudo que se chama por Deus, tudo que Deus coloca como retidão, a verdade. Aquele que se opõe à verdade, ele é um anticristo. Aquele que se opõe à justiça, ele é um anticristo. Aquele que se opõe à disciplina moral, cívica e religiosa, ele é um anticristo. Então tudo aquilo que se interpõe contra a Deus, ele é um anticristo, entendeu? Então ele está contra o Espírito de Deus, ele não está a favor, né? Jesus Cristo disse que aquele que comigo não junta, espalha. Ele quis dizer isso, geralmente, que quem não está com ele está, né, contra ele, né? Aquele que não está a favor de nós está contra nós, né? Então, Sambalate, ele era uma representação típica dos rebeldes das coisas de Deus de hoje, dos dias atuais. A gente trazendo para a realidade esse estudo de Neemias para que vocês entendam como é que funcionam as coisas desde aquela época até agora. E não é diferente. Os versículos que nós estamos lendo, o estudo que nós estamos tendo aqui, são muito mais atuais do que a gente imagina. E tudo isso, toda essa obra de Deus que Sambalate era contra, hoje em dia a gente encontra pessoas assim também, que as pessoas são contra o Espírito de Deus, contra tudo aquilo que se representa a Deus. Nós chamamos isso de espírito de anticristo, né? Anticristão, espírito que se incomoda com tudo que é para Deus. Tudo que você vai fazer para Deus, se você está edificando o seu marido, por exemplo, se você é fiel ao seu marido, por mais que ele não seja um marido perfeito e você quer honrá-lo de alguma forma, a sociedade diz que você tem que largar de mão esse marido e procurar outro, como se fosse roupa, como se você estivesse trocando, sabe, de casca toda hora. E não é isso que Deus quer, por isso que ele fala que a gente tem que vigiar muito bem com quem a gente vai casar, para que você não fique pulando de galho em galho, para que você case com o marido e esse marido seja pro resto da sua vida, porque você tem que olhar o caráter do seu marido. Se ele é um homem agressivo, não case com ele. Se ele é um homem que trata a mãe dele com agressividade, que não dá atenção para a mãe, que não respeita os pais, que não respeita a mãe, então ele não serve para seu marido, porque você não vai conseguir mudá-lo. Só quem consegue mudar o ser humano é o Espírito de Deus. E se essa pessoa age dessa forma com a mãe e com o pai, então nela não mora o Espírito de Deus, logo ela não consegue mudar e você não vai conseguir mudar ela, né? Nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos sozinhos, a não ser que nós coloquemos isso diante de Deus no altar dele
E aí Deus vai nos moldando aos poucos, porque Deus ele pede permissão para entrar na sua vida, para que você mude, para que você seja moldado. Ele fala: se eu bater na sua porta, você abrir, eu cearei contigo e você comigo. Ele quer dizer que ele só entra na tua vida, ele só organiza alguma coisa se você permitir, se você tiver um senso de prazer de estar na presença dele, e você se sentir filho realmente dele. E aí, com certeza, ele vai te ajudar a fazer aquela mudança que você tanto quer, porque isso está no teu coração. Porque Deus, ele não vê como um homem vê. Deus vê o coração. O homem vê o físico. Então não case com um homem ou com uma mulher pelo físico dela, case pelo caráter, como ela se comporta com a família, quem ela é, que tipo de pessoa ela é, como você vai formar uma família com ela. Porque não adianta você olhar para o corpo físico da pessoa e ficar com aquela pessoa por isso. Daqui a algum tempo isso já não vai ser o suficiente para você. Você vai buscar outras qualidades e essa pessoa não vai ter, porque você não prestou atenção de início nessas qualidades que você queria, nessas características morais que você queria para construir uma família com aquela esposa ou com aquele esposo. Então é mais ou menos isso, né? Voltamos aqui. Então toda pessoa que se levanta contra a obra de Deus, ela é uma representação típica de uma pessoa rebelde, de uma pessoa anticristã. E Sambalat tinha essa representação típica nele, né? Quando Sambalat soube que os judeus estavam reconstruindo a muralha, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Versículo 2: diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas eles podem tirar pedras para a construção? Ou seja, ele estava especulando de que maneira seria feita essa obra, especulando com um senso de dúvida, né? Com um senso de dúvida que ia dar tudo errado. Quem eles pensam que são, né? Como é que eles vão construir isso aí, né? Então, aquele que nos chama de fraco, ou seja, eles estavam chamando os judeus de fracos, né? É porque ele nunca conheceu a Deus. Ele não entendia de que forma seria feita a obra. Por quê? Porque ele chamava os judeus de fracos, né? E dizia de que forma eles iriam edificar, de onde eles iriam tirar pedra. Então, aquele que chama o outro de fraco, o filho de Deus de fraco, ele não conheceu nunca a Deus de verdade, porque quando ele experimentar o poder de Deus, quando ele estiver na presença do Senhor, que ele presenciar o poder de Deus na vida dele, ele vai saber exatamente quem é Deus, e ele vai saber que Deus pode todas as coisas em nós, porque nós nos fortalecemos pelo poder de Deus. Tanto é que diz na palavra: tudo eu posso naquele que me fortalece, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, né? Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Nós devemos estar justificados, né, na presença do Pai, né? Como naquela época muitos duvidavam que Deus pode fazer através dos homens, hoje em dia também as pessoas duvidam, né? Como Deus pode esforçá-los, e hoje em dia também as pessoas duvidam, né, do que você é capaz de fazer. Então, com Sambalat não era diferente, com esses companheiros de Sambalat, que eram os samaritanos, não eram diferentes. Continuemos lá no verso 3. Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ele estava dizendo, em outras palavras, que aquela obra ali não ia subsistir, que aquilo ali não ia perdurar, que aquilo ali ia cair embaixo, que aquilo ali não era suficiente, que não tinha uma edificação boa. Só que ele não, como eu disse para vocês, ele não conhece o nosso Deus, ele não conhece o nosso Pai, e assim é como muitas pessoas nos dias de hoje. As pessoas que têm um entendimento cauterizado, né, com relação às coisas de Deus, por causa das coisas do mundo, elas não saberão se Deus pode ou não pode fazer alguma coisa, porque elas têm um entendimento cauterizado pelos pecados que cometeram, pela avareza do seu coração, pela soberba do seu coração, pelo o inflar do seu ego, né? Então elas não conhecem a Deus, então elas ficam duvidando do poder de Deus, duvidando da capacidade do cristão, né? Então elas nunca saberão se Deus é ou capaz de fazer algo se ela não pedir de Deus essa retidão, se ela não entregar o coração para Deus, para que Deus venha mostrar o poder, né?
e poder ficar firme, né? Essa obra, ela foi zombada, né? As pessoas zombavam dessa obra. Foi dito que não ficaria de pé a obra, porque eles achavam que a obra era uma obra fraca, era uma obra que ia desvanecer com o tempo, porque eles desconheciam que quem foi feito soldado de Cristo, quem foi feito soldado de Deus naquela época era, porque Jesus ainda não havia vindo, mas naquela época era soldado de Deus, né? Porque eles não conheciam como é que era uma pessoa que era chamada por Deus, que era preparada por Deus. Ele era como um soldado, que jamais faria uma obra fraca, uma obra que cai, uma obra que desvanece, uma obra que é em vão, uma obra vã, né? Então ele não conhecia esse poder, né? Se a obra... E eu penso assim, trazendo para os dias de hoje, se a obra que você está fazendo, se caiu, se você acha que você tem que desistir, se você está fraquejando no caminho, é porque você já não confiou o suficiente a Deus a essa obra. Então, quando você aprender a confiar o suficiente em Deus e realmente estiver fazendo as coisas com justiça, honestidade diante de Deus, ele com certeza vai fazer um alicerce, né? Como ele disse, que se a gente plantar se a gente construir na nossa casa na rocha, pode vir tempestade, pode vir o que vir, que essa casa ela não vai cair embaixo, mas aquela que foi edificada na areia, ela não vai subsistir, ou seja, qualquer tempestadezinha, ela vai cair por terra. Então, eles achavam, aqui Tobias achava que essa muralha não ia ficar de pé por muito tempo, porque qualquer raposa viria e poderia derrubá-la, né? Mas ele não sabia que aqueles soldados que estavam construindo aquela muralha ali eram forjados como uma rocha no poder de Deus, né? E nós vamos ver que eles duvidavam disso simplesmente porque eles não entregavam o seu coração a Deus, eles não conheciam Deus, né? Continuemos no verso 4. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros por uma terra... por uma terra estrangeira, né? Então, todo filho que clama ao Pai, que chama ao Pai, que tem um coração contrito, que está passando por uma luta, que está passando por uma acusação diante dos seus inimigos, que ele vai clamar a Deus sem antes peitar o seu inimigo, com certeza Deus vai ouvir desde o seu trono, assim como Deus ouviu Jonas desde o ventre do peixe, assim como Deus ouviu lá no seu trono Jonas clamando, né? Que quando Jonas se arrependeu, porque ele não queria fazer o que era da vontade de Deus. Assim Deus nos ouve, aquele que clama ao Pai, ele sempre vai nos ouvir, é quem está nos apontando, quem está sendo aquele que está sendo injusto com o outro, Deus vai sanar essa injustiça. Deus vai te dar justiça, Deus vai te honrar, Deus vai mostrar para as pessoas que em você há a verdade. Mas para que isso aconteça, você realmente tem que ser uma pessoa honesta e justa diante de Deus, né? Para que os homens vejam isso, né? Então aqui é muito claro que eles estavam clamando a Deus. Ó, nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós, como eles zombam de nós. E faça com que a zombaria caia sobre a cabeça deles. E que tudo que eles têm roubado e que eles sejam levados prisioneiros por uma terra estrangeira. Ou seja, eles eram pessoas desonestas, aqui mostra o texto, porque ele fala que tudo que eles têm seja roubado, ou seja roubado, né? Ou seja, eles estavam pedindo aqui que tudo que eles tivessem fossem tirado deles, mas eles estavam fazendo essa oração com o coração ruim? Não. Eles estavam fazendo essa oração com o coração humilde, porque Deus jamais vai escutar a oração daquele que pede mal ao seu próximo. Aqui, no primeiro momento, você vê aqui, que tudo que eles têm seja roubado, ou seja, eles eram pessoas desonestas, com certeza, porque eles não pediriam tal coisa a Deus, e Deus não atenderia esse pedido. Se no coração deles Deus não visse humildade, se no coração deles Deus não visse amor, porque Deus não trabalha em coração, em terreno onde não haja amor, onde não haja humildade. Deus vai trabalhando pelas pessoas, vai colocando humildade, vai colocando amor no coração delas. Então a oração deles foi ouvida por quê? Porque eles estavam sendo escarnecidos pelas outras pessoas, né? Aqui, ó, não perdoes o mal que eles fazem, não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Eles se sentiam insultados, né?
Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho da reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Eles ficaram tão furiosos a ponto de ele querer provocar uma guerra contra aqueles obreiros de Deus, provocar uma guerra para que aquela muralha não viesse a ser edificada por puro ódio, por puro ou inveja, não sei. Eu só sei que eles estavam tomados de um espírito muito ruim. Com certeza não era o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele não vai se incomodar com o teu vizinho, que o teu vizinho está fazendo uma casa. Ele não vai se incomodar se o teu vizinho comprou um carro, se o teu vizinho comprou uma casa, se o teu vizinho tem ou não tem como pagar, né? Esse não é o Espírito de Deus, esse é o Espírito de Satanás, é o Espírito da inveja, é o Espírito daquele que se incomoda com a vida dos outros e esquece de si próprio, ou seja, ele se acha mais justo do que o outro, né? Como Jesus disse, primeiro para você tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem que tirar a trave do seu olho. E essas pessoas aqui, elas não estavam vendo o cisco que tinha no olho deles. Eles estavam olhando para o vizinho, eles estavam olhando para aqueles que estavam fazendo algo para Deus, né? Eles, em vez de olhar para si mesmo e dizer, não, eu vou me levantar, eu também vou ajudar, eu também quero fazer algo para Deus. Mas não, antes eles foram tomados pelo espírito maligno e aí eles começaram a atacar, a querer guerrear, né, contra a construção daquela muralha, né? E muitos tentarão fazer você parar. Eu trago para a nossa realidade, porque muitos na sua caminhada vão tentar fazer com que você pare de fazer a obra de Deus, para que você desista de fazer, para que você perca o foco daquilo que você colocou que Deus colocou no seu coração, na sua mente para você fazer, né? Muitas pessoas são pessimistas, pessoas são invejosas, elas não querem fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo. Elas querem simplesmente fazer a vontade da carne, né? Muitas pessoas vão escarnecer, vão rir de você, vão falar mal da tua obra, né? Porque veja bem, quando a gente está fazendo algo para Deus, a gente tem que pensar que a gente não tem que se importar com as críticas, com as coisas que vierem. Se você está com Deus, se você está fazendo algo para Deus, não se importe. Você acha que aqui na internet não tem alguém que vem rir da minha pregação? Você acha que aqui na internet não tem alguém que venha rir da minha dicção vocal, da minha oratória, da hermenêutica com que eu passo aqui as coisas? Porque eu não tenho poder de persuasão com vocês. Eu falo aqui simplesmente da palavra, né? Não estou me justificando. Claro que tem muitas pessoas. Tem pessoas que riem, colocam carinha de riso, gente que vem me zombar e tal. Mas eu não ligo, porque Deus falou, vai que eu estou contigo, né? O Espírito Santo de Deus, muitos vão ouvir, outros não vão querer ouvir, mas a esses não dê ouvido. Continue, porque eu estou contigo. Como ele disse para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou teu Deus, sou eu que te esforço, eu que te fortaleço, né? Muitas pessoas vêm rir, vêm criticar a obra de Deus, mas elas não estão fazendo nada. Perguntem para essas pessoas se elas estão pregando a palavra, se elas estão levando no trabalho dela, na casa dela, ou se elas só são um crente raso, só fazem orações rasas em suas casas, né? Então, como hoje em dia, naquela época também não era diferente. As pessoas começaram a escarnecer aqueles obreiros, aquelas pessoas que estavam fazendo a construção daquela muralha, queriam se juntar para guerrear contra aqueles obreiros que se levantaram contra os homens de Deus, porque eles queriam fazer algo para Deus. Mas eles não olharam para dentro deles. Eles não se perguntaram, o que é que eu estou fazendo para Deus? Né? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou gastando o meu tempo que Deus me deu todo dia? Deus dá uma oportunidade nova para a gente viver nesse mundo. De que forma você está gastando o seu tempo? De que maneira você está... quanto tempo você passa na frente do celular vendo besteira, filmes, coisas que não vão edificar a sua vida em nada. E depois quando vem um problema você está fraco e frágil, você não consegue levantar. Você fica pedindo ajuda de uns e outros para querer se levantar. E às vezes pede ajuda de pessoas que estão pior que você. Porque um doente não pode carregar outro, um doente não pode curar outro. A pessoa só pode ajudar a ser cura na vida da outra se ela primeiro se tratar. Para mim, primeiro pregar a palavra aqui para vocês, eu fui muito bem tratada por Deus. Eu fui curada por Deus. Muitas feridas na minha alma foram saradas, foram curadas. É claro que todos os dias Deus vem fazer uma melhora na minha alma. Todos os dias Deus vem mudar algo em mim, porque todos os dias estamos em constante evolução do nosso
caráter, em constante evolução da nossa fé, em constante evolução da honra que Deus coloca em nós. Por quê? Porque nós fomos pecadores outrora, nós passamos mais tempo pecando do que fazendo as coisas para Deus que edificavam a nossa alma, né? A nossa alma estava tão negra, que nós todos precisamos passar por um processo de mudança. Sabe, eu estava assistindo uma pregação no canal 16 e o rapaz falava assim que nós somos como uvas, sabe? Antes do vinho do vinho virar vinho, ele vai para um lugar, ele é espremido ali pelo processo ele passa pelo processo dentro do odre, né? Ele é espremido e colocado dentro do odre. Então, dentro do odre, ele passa por um processo de fermentação, para que depois ele se torne um vinho bom. Nós também somos assim. Nós somos como vinho. Antes de chegarmos a ser um bom vinho, para que as pessoas possam degustar e termos um bom sabor, nós passamos por um processo de fermentação. Nós somos exprimidos, esmagados, colocados dentro do odre, que é o Espírito Santo de Deus, né? E depois nós passamos por todo esse processo de fermentação, e logo a gente vem ficar uma pessoa melhor, uma pessoa renovada, com caráter renovado, uma pessoa que curou várias feridas, que conseguiu ir adiante, né? Que Deus curou alguma coisa na alma dela que estava ferida antes, porque antigamente eu não conseguia receber uma crítica, que eu já ia chorar, que eu já ia ficar com raiva, eu queria atacar as pessoas. Hoje em dia não, as pessoas me criticam, eu digo não, o problema não é comigo, eu vou orar por essa pessoa porque a alma dela está ferida. Ela precisa, assim como eu passei por esse processo, ela precisa passar por um processo de cura. Ela precisa passar pelo processo de fermentação. Então, toda pessoa que tem a alma ferida, ela quer se levantar contra os ungidos de Deus. Ela quer se levantar contra a obra de Deus, porque ela está tão ferida nela mesma que ela não consegue lidar com a própria ferida. E aí ela acaba atacando o outro, né? Então, não era diferente com esse povo aqui, com Sambalate, né? Não era diferente com Tobias, porque eles tinham feridas na alma, porque eles não tinham colocado o seu coração diante de Deus, diante do altar de Deus para serem curados, e eles não olhavam para dentro de si e diziam: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou gastando o meu tempo? Eu também quero fazer a obra de Deus. Não, eu também quero ajudar na construção dessa muralha. Não, ao contrário, o que eles fizeram? Eles deixaram o espírito ruim tomar conta deles, aquela sensação ruim tomar conta deles, e eles começaram a querer guerrear contra aqueles homens de Deus, né? Fazer com que aqueles homens perdessem o foco, né? Eles foram pessoas invejosas, pessoas pessimistas, pessoas feridas da alma, que eles não conseguem carregar a própria dor. E às vezes as pessoas falam: mas eu não sinto dor alguma na alma. Mas tenta ficar a sós com Deus, para ver o quanto você chora na presença de Deus, o quanto o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, que tem sempre algo em nós que precisa ser mudado. Todos os dias quando eu vou orar, tem alguma coisinha que precisa ser mudada em mim. Então não diga pra mim que você não tem uma ferida na alma, não diga pra mim que você não precisa ser mudado, não diga pra mim que você não precisa passar pelo processo de fermentação como o vinho passa, para que você venha sair uma pessoa melhorada, para que você venha sair uma pessoa revigorada, porque isso é mentira. Porque está escrito na palavra do Senhor: se eu me digo que eu não sou mentiroso, o Espírito de Deus não está em mim, porque todo homem é pecador e mentiroso. Nós estamos no mundo, não tem como, não tem para onde sair. Mas a única saída é confessar os nossos pecados diante de Deus, confessar a Deus que somos pecadores. Senhor, tira isso que te desagrada, né? Eu tô mentindo demais, tira. Ou eu tô falando palavrão demais, tira. Ou eu tô soberbo, ou pessimista demais, invejoso demais, tira. Tô ciumento demais, tira de mim, né? Se nós não pedirmos isso de Deus, como é que vamos ser curados? Se nós não nos deixar curar, né? Continuamos no verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles dia e de noite. Ou seja, eles foram reclamar com os homens? Foram lá brigar com os homens? Não, eles foram orar diante de Deus, né? Então nós devemos fazer a mesma coisa. Quando você se sentir agredido, ofendido por alguém, vá aos pés do Senhor, que com certeza Ele vai falar com você. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Gente, quando você lê assim, no primeiro momento,
você entende que eles estão super cansados aqui e que eles estão com vontade já de terminar, com rapidez, já querem terminar logo, porque eles querem sair dali e se livrar. Mas, quando inicia o verso 10, ele fala, o povo de Judá cantava uma canção. Quem é que está cansado, sobrecarregado, querendo desistir, que consegue cantar? Só uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Só uma pessoa que está com o coração transbordando de amor pelo aquilo que está fazendo que consegue cantar. Eu amo minha profissão, eu sou cabeleireira, eu amo minha profissão. E quando eu estou fazendo alguma coisa, eu fico cantando. Às vezes não para a cliente ouvir, porque nem todo mundo gosta de ouvir a voz, minha voz não é muito boa. Mas eu canto porque eu tô alegre, eu me alegro em estar fazendo aquilo. Então com eles não eram diferente, eles estavam cansados, né? Aqui diz que os carregadores já estavam cansados e ainda muito entulho para carregar, tinha muito trabalho para eles fazer, mas isso não significa que eles estavam desistindo, que eles estavam desmotivados, não. Eles estavam alegres, tanto é que o texto fala que eles estavam cantando, ou seja, eles estavam jubilosos de coração e Deus se agrada disso, né? Continuemos lá no 11, né? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. Ou seja, eles estavam falando, né? Eles achavam que Deus não ia vir, ou seja, em outras palavras, nossos olhos podiam não ver, mas Deus Todo-Poderoso que está com nós, ele vê tudo. Ele é o olho que tudo vê, né? Ele é o onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? Então, quem anda com Deus não tem nada a temer. Quem anda com Deus, com certeza, se tiver uma armadilha lá na frente, Deus vai te avisar, Deus vai te preparar para que você passe por aquele problema, sem que você venha ter piores, um problema muito mais pior. Então, quando ele diz aqui, os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, é que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar, né? Ou seja, eles pensavam isso, porque eles não sabiam que tipo de Deus estava com eles. Porque, como eu disse, Tobias e Sanbalate não conhecia Deus naquela época, né? E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Ou seja, Deus levantou pessoas, né? Levantou pessoas no meio deles para que eles viessem saber das coisas, dos planos, né? Dos samaritanos contra os judeus. E aí eles chegavam lá, falavam, estão fazendo tal coisa para derrubar a obra de vocês, estão fazendo tal coisa, vão querer atacar tal hora, tal, né? Então eles sabiam de tudo, porque Deus com certeza levantou essas pessoas para que o plano dele, o plano maligno dele fosse exposto, né? Para que o mal não vencesse. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupo de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Ou seja, as pessoas estavam querendo, um aqui, outro ali estava querendo desanimar, mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue passar aquilo para outra pessoa, ela consegue fazer com que aquela pessoa levante o seu astral, levante o seu humor, levante o seu ânimo, ponha para cima. Aquela pessoa que só te põe para baixo, ela não tem o Espírito de Deus, eu sinto muito, né? E é diferente daquela pessoa que você vai se aconselhar. Não estou falando disso, porque às vezes tem conselho que a gente ouve que entristece realmente o coração da gente, mas é necessário isso para que a gente venha ter humildade no nosso coração. Estou falando daquelas pessoas que você está fazendo a obra de Deus, você está pregando a palavra, você está fazendo algo que você sabe que é da vontade de Deus e a pessoa vem jogar um balde de água fria, né? Eu estou falando dessas pessoas. Então ele estava dizendo aqui, olha, vocês não tem que temer. Lembre-se que quem é o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o que criou o céu, o mar, a terra, o universo. Ele está conosco, né? Então não tenha medo, lutem, né? Tomem atitude,
estejam preparados, né? E trazendo para o nosso dia de hoje, nós devemos estar preparados com as armaduras que Deus nos deu. Qual é a armadura? É a palavra, a oração, o jejum, né? Todo dia você lê um versículozinho. Não precisa você ler a Bíblia toda, não. Lê só um versículozinho antes de você levantar para ir para o trabalho, para fazer os seus afazeres do dia a dia. E isso vai com certeza melhorar o teu dia, né? Você vai conseguir passar pelo dia sem nem notar algumas coisas. As atitudes tomadas pelos obreiros. Capítulo 4, versículo 15. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Aí eles foram entender quem era Deus, né? Não profundamente, mas rasamente eles foram dizer, o Deus dele está com eles. Isso aí eles estão fazendo porque Deus permitiu, né? Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas. Lembra na live anterior que eu falei para vocês que eles ficavam revezando entre si? Um fazia e outro ficava de guarda, um fazia e o outro ficava de guarda. Então, eles criaram uma estratégia para que eles pudessem terminar a obra, né? Sem interrupção. Que estavam reconstruindo a muralha, cada pessoa carregava material de construção numa das mãos e a outra carregava uma arma, e todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficar perto de mim. Ou seja, se acontecesse alguma coisa, eles usavam a corneta, né? A trombeta, tem outras traduções bíblicas que diz trombeta, né? Para dar um alarme, para que eles viessem entender que ali eles estavam sendo atacados, né? E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades, o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim, o nosso Deus lutará por nós. Olha quanta confiança eles tinham em Deus, né? Essa confiança que falta em nós nos dias de hoje, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa e a gente fala, mas será? Mas será que Deus... mas será que vai dar certo? Se você botar dificuldade, se você botar empecilho, se você botar o será na frente, você não vai conseguir. Você tem que ter fé, né? Então, eles disseram assim, se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim, porque o nosso Deus lutará por nós, né? Essa é uma palavra muito poderosa. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Ou seja, tu imagina o cansaço, vocês imaginam o cansaço desse povo. Eles trabalhavam o dia todo e eles não tinham sossego, porque de noite eles iriam vigiar a cidade para que ninguém viesse derrubar a obra, para que ninguém viesse saquear a obra, para que ninguém viesse fazer alguma coisa contra a obra de Deus. Então eles guardavam tão bem aquilo ali porque eles sabiam que era a vontade de Deus. E hoje em dia nós devemos guardar as obras que Deus coloca no nosso coração dessa forma, para que ninguém venha fazer a gente desistir, para que ninguém venha nos contaminar com seu pessimismo, sabe? Jogar areia, sabe? Como o pessoal fala, jogar areia no meu sonho, né? Então nós temos que nos resguardar, nos guardar no esconderijo do Altíssimo, para que ninguém venha, né, querer sabotar a obra que Deus coloca no nosso coração, que Deus coloca na nossa vida, né? Então continuamos lá no verso 23, que já está finalizando, tá, gente? Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guardas-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Como eu disse, eles estavam super cansados, eles trabalhavam o dia todo e à noite eles vigiavam, eles não tinham tempo nem de trocar de roupa. Por quê? Porque eles eram perseguidos veementemente, né?
Então, nos dias de hoje não é assim, eles eram como abutres em cima das obras de Deus. E hoje em dia também é assim. Tem pessoas que andam ao redor de você como abutre, tem gente que tem mais curiosidade para saber da sua vida, para saber do que você está fazendo, simplesmente não para orar por você, mas simplesmente por serem abutres, sugadores de sonho, pessoas que querem colocar areias no seu sonho, pessoas que querem fazer você desistir, pessoas que querem ser pessimistas na sua vida. Por quê? Porque elas são pessoas feridas da alma, elas são pessoas vazias de Deus, né? Então a pessoa, quando ela tá com todo o preenchimento do Espírito Santo de Deus, ela não faz isso. Ela, ao contrário, ela coloca você para cima, ela impulsiona você a ser alguém melhor. Mas aquela pessoa que tem ferida na alma, ela joga suas frustrações sobre as outras pessoas, porque elas estão vazias de Deus. O Espírito Santo não mora nela, né? Então, sem o preenchimento do Espírito Santo de Deus, é impossível o homem conseguir sair adiante, o homem conseguir alguma coisa na vida, né? Ele pode até conseguir, mas eles são aquelas pessoas que moram em castelos miseráveis, né? Pessoas que moram em castelo, mas são miseráveis, ou seja, só tem fortuna, só tem dinheiro, mas a riqueza divina, que é a riqueza que o ser humano, que Deus traz para o ser humano, que é a sabedoria, a verdade de Deus, não tem neles, né? O preenchimento do Espírito Santo, a alegria que Deus dá, não existe nessa pessoa. É uma pessoa carrancuda, é uma pessoa pessimista, invejosa, é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa competitiva, né? Perdão. Então é uma pessoa que compete com tudo, que acha que é melhor em tudo, pessoa que não tem um pingo de humildade. São esse tipo de pessoa que não tem o Espírito de Deus, porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela com certeza ela vai impulsionar outras pessoas, ela vai espalhar amor, ela vai espalhar a paz. Onde ela chega, ela instaura a paz. Onde ela chega, ela instaura a alegria. Onde ela chega, ela coloca algo de bom de Deus. Ela traz algo de bom consigo. Então, esse tipo de pessoas são pessoas ungidas pelo Espírito Santo. São pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Não é aquele crente carrancudo que fica com a cara achando que tudo é pecado, que sorrir é pecado, que ser feliz é pecado. Se eu for no aniversário ali é do Satanás, né? Tudo, acho que tem crente que acha que tudo é do Satanás, né? Acho que tudo vai para o inferno. Não, gente. Isso é falta do preenchimento do Espírito Santo de Deus, né? São pessoas que estão na religiosidade delas, né? Que deixaram o homem antigo entrar e não o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente vê aqui nesse texto como esses homens, eles não tinham sossego nem de dia nem de noite, porque o inimigo perseguiam eles constantemente, mas Deus estava com eles, assim como Deus está conosco de dia e de noite, assim como Deus está guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Para finalizar a live agora, eu vou ler para vocês Deuteronômio 11:26. Mas eu peço que vocês venham ler Neemias, né, capítulo 4, para vocês fazerem uma análise e o Espírito Santo vir falar individualmente com cada um de vocês. Porque cada um que lê a palavra, o Espírito Santo se revela de uma forma. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Então, essa reflexão que eu vou deixar hoje para vocês. A gente tem que escolher se a gente quer ser bênção ou maldição na vida dos outros. Vocês receberão a bênção se obedecerem à lei do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou seja, Moisés estava falando, se vocês receberem a palavra do Senhor e vocês realmente praticarem a palavra do Senhor, vocês levarão bênção em suas vidas. Mas se vocês não praticarem, vocês levarão maldição, ou receberão maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem o mandamento que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que não seja o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para Lucas. Lucas 9, versículo 59. Esse aqui, gente, eu vou ler esse versículo para que vocês entendam que cada um tem um chamado, que Deus faz um chamado para ele. E nós não devemos arranjar desculpa para aceitar Jesus no nosso coração, para aceitar fazer as coisas de Deus, para que a nossa vida seja uma bênção, assim como Moisés disse, né? Se nós fizermos as coisas de Deus, seremos bênçãos. Se a gente não fizer, nós seremos maldição por onde quer que nós estejamos. E cada decisão que a gente tomar
com certeza vai influenciar na vida do próximo. Não pense você que você, ninguém manda na minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Não, você sempre vai influenciar na vida do outro. Sempre você vai dar problema para alguém se você tomar uma decisão precipitada e errônea. Mas se você tomar uma decisão baseada no Espírito Santo de Deus, com certeza você vai ser uma bênção na vida de todas as pessoas que vocês tiverem. Jesus estava passeando, pregando, né, com seus discípulos, e Jesus encontrou esse homem. E ele disse, venha comigo, mas ele respondeu, Lucas 9, versículo 59. Ele disse, venha comigo. E o homem respondeu, Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, Jesus não disse isso porque ele era uma pessoa insensível. Ao contrário, ele conhece o coração. Então ele viu que no coração daquele homem estava tendo uma desculpa para servi-lo, para seguir a ele, para servir ao reino dos céus, né? Então ele disse, deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai, depois eu volto aqui, né? Para te servir, para te seguir, né? Então Jesus disse, deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Ou seja, aquele que não serve a Deus, logo ele está morto espiritualmente, né? Então deixa os mortos que sepultem seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus quis dizer? Que anunciar o reino de Deus, isso é vida, isso é levar vida para as pessoas, isso é levar esperança, isso é levar alegria, né? É levar a vida eterna, né, para as pessoas. Então, antes que você queira ser bênção, seja uma bênção realmente em tudo que você fizer, não só da boca para fora, não só do falar, mas no agir, né? Então é isso que Jesus quer na vida da gente. É isso que ele almeja, que nós estejamos na presença dele, e não por obrigação, mas simplesmente por gozo, por senso de prazer, sabe? De permanecer ali, né, fazendo as coisas para Deus, tanto na nossa vida como na vida do nosso próximo. E isso é tão prazeroso, é tão gostoso quando você chega num lugar e o ambiente muda, mas muda para melhor, muda para bem. Você vê que você traz paz e alegria e tranquilidade, né? Não sei se você já escutou alguém dizer, eu gosto tanto de conversar com a fulana, ela me traz tanta paz, eu gosto tanto que a fulana visite a minha casa, quando ela chega, a alegria está instalada. Então é tão bom, né, a gente ouvir isso das pessoas. Então se você admira esse tipo de atitude, então seja esse tipo de pessoa, seja a bênção na vida do próximo, tá? Eu peço que vocês fiquem com Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até a sexta-feira que vem, se assim Deus permitir. Amém.